Cuidado, a maioria das pessoas estuda de forma errada e isso pode estar sabotando a sua nota. A questão, galera, é que existe uma base invisível que a maioria das pessoas não percebe e que normalmente separa quem faz ali 30 acertos e quem passa dos 40 acertos em humanidade. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala aí, galera, beleza? Eu sou o Matheus Panta, esse aqui é o Filosófico. Já vai deixando o like, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Se você é novo por aqui, o nosso foco é filosofia e sociologia para ensino médio e para quem quer passar no Enem. Então já se inscreva no canal se esse é seu objetivo e bora pro vídeo. Hoje a gente vai falar como filosofia e sociologia são duas disciplinas muitas vezes menosprezadas, mas que pode fazer toda a diferença para você se dar bem nas provas de humanidades. Porque sociologia e filosofia estão misturadas em grande parte das questões de humanidades e às vezes até nas questões de linguagem. É a filosofia que vai te dar capacidade analítica, crítica, ela vai também aumentar a sua capacidade de contextualização, de raciocínio estruturado e comparativo. Isso é fundamental para você compreender a questão que está sendo colocada ali no Enem e para você conseguir achar as respostas que muitas vezes está implícita no próprio texto. E a sociologia é o que vai te fornecer conceitos que vai te ajudar a fazer análises críticas, principalmente de atualidades e também de fatos históricos. Que, repito, como eu já disse, nas questões de humanidade do Enem, geografia, história, sociologia e filosofia, tá tudo meio misturado. Um jeito legal de você pensar é o seguinte, pensa assim, olha, a história, ela diz respeito ao fato. Então, quando você tá olhando para uma questão, você tem que primeiro se ambientar no fato. A questão da geografia é o que vai te dar informações sobre o cenário onde aquele fato aconteceu. E a sociologia, a filosofia, vai fornecer para você os conceitos para você se questionar por que aconteceu, como aconteceu, qual o conceito que determinado autor que está sendo posto ali, ou um conceito filosófico de um pensador que está sendo posto naquele contexto histórico, o que esse conceito diz e como ele se relaciona com o enunciado da questão. Enquanto a sociologia te fornece conceitos sociais, a filosofia vai te oferecer isso linkado a pensadores e também vai te dar a capacidade crítica e analítica ali para você achar a melhor opção possível. Mesmo que você não tenha decorado as informações para aquela questão, você vai conseguir extrair do texto que está sendo posto, extrair do enunciado qual a questão central que ele está pedindo e você vai conseguir ler as questões ali, quais delas mais se conectam com essa relação. Se você focar só em história e geografia, você perde esse arcabouço conceitual e essa capacidade crítica analítica. Quando você dominar isso que eu te passei agora, você vai entender que as questões de história, elas narram fatos, mas o que vai permitir de você tirar dali uma análise crítica, uma relação com a atualidade e colocar ali conceitos sobre a realidade social são a filosofia e a sociologia. Um exemplo aqui. Você não precisa saber exatamente que horas que o filósofo Kant acordava, que ano que ele nasceu, que ano que ele morreu. O que você precisa saber é que Kant falava do esclarecimento e da maioridade intelectual. Você precisa entender o que esses dois conceitos querem dizer. Você precisa entender qual o contexto da sociedade em que Kant vivia, o que estava acontecendo ali, por que ele estava defendendo essas questões, por que ele estava levantando esses conceitos. Então aqui você já está relacionando um pouco de sociologia, um pouco de história e um pouco de filosofia. E trazer isso para a atualidade. Por exemplo, numa questão que fala de fake news. Né? O que o conceito de esclarecimento de Kant e a ideia de maioridade intelectual tem a dizer sobre os problemas de fake news do nosso tempo. Beleza, agora você deve estar se perguntando, tá, Matheus, mas como é que eu estudo isso? Bom, a dica principal que eu te dou aqui é de você não estudar história, sociologia, filosofia, tudo separado. Obviamente que na escola você vai ter as disciplinas separadas, mas quando você for organizar para estudar, tente relacionar essas disciplinas.
Tente, toda vez que você estiver estudando filósofos, entender os principais conceitos que eles abordam, e principalmente os que caem mais no Enem. Quando você for estudar sociologia, estude os principais conceitos de cada autor e depois você começa a relacionar esses conceitos com as épocas da história e com os fatos históricos. E depois de você fazer isso, sempre tente comparar acontecimentos passados com acontecimentos atuais e como esses conceitos ainda servem para analisar tanto o passado como o presente. Dá um exemplo aqui, tá? Você pode, por exemplo, estar estudando Revolução Industrial na sua escola. Então, pega lá o conceito de trabalho e as mudanças de formas de trabalho que a Revolução Industrial provocou. Isso provocou uma mudança de comportamento humano, de como as pessoas se relacionam, organizam sua vida em torno do trabalho. Depois você vai pensar o seguinte, ok, o que Foucault pensa disso? O que Marx pensa disso? Quais os conceitos que esses autores estão trazendo pra gente que a gente pode pensar isso, né? Como é que a gente pode pensar isso na Revolução Industrial e como é que a gente pode pensar isso nos dias de hoje? Conceitos, por exemplo, de Marx como alienação, mais-valia, o conceito de Weber, por exemplo, de ação individual, um outro conceito importante que é a ética protestante no capitalismo, que é um estudo que Weber fez. Pensando no Foucault, por exemplo, você pode pensar nos conceitos de dominação e controle, como o ambiente de trabalho é um ambiente formado para controlar e dominar o comportamento dos indivíduos. Então veja, você está, a partir de um fato histórico, trazendo pensadores, tanto filósofos quanto sociólogos, trazendo conceitos para esse fato histórico, que é a Revolução Industrial, e depois você faz uma ponte com os tempos atuais, como por exemplo, nos últimos anos, os movimentos de greve dos entregadores de aplicativos. Tudo isso está relacionado ao trabalho. O que Marx tem a falar, o que Weber tem a falar, o que Durkheim tem a falar, o que Foucault tem a falar. Então, acho que já começou a ficar claro para você que essa base invisível que eu falei ali no começo é a sua capacidade de relacionar as coisas que você está aprendendo. E o mais importante, se esforçar para compreender. Quando você relaciona e vai montando essas conexões, você começa a realmente entender e você deixa de ficar apenas decorando o que isso, aquilo quer dizer. Você cria uma relação entre várias coisas e isso conecta na sua memória e você começa a criar, então, conceitos interligados e mais amplos. Isso funciona muito, porque você não precisa ter essas coisas decoradas. Você criando esses conceitos mais amplos, quando você lê a questão do Enem, isso vai vir na sua memória, você vai conectar e vai conseguir extrair da questão a resposta. Então, grava isso. Essa base invisível é a sua capacidade relacional. Espero que você tenha gostado da dica, inscreva-se no canal, deixa o like, comenta aqui deixando sugestões de temas, vídeos que você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal. Acompanhe que a gente está toda semana soltando aulas sobre filosofia e sociologia. A gente vai soltar os principais temas dessas disciplinas que sempre caem no Enem. Vamos fazer aula de revisão, tem projetos de fazer live também, mas para isso a gente precisa fazer o canal aqui crescer. Então, colabora deixando o like, compartilhando com a galera, participando bastante aqui nos comentários. Lembrando que as nossas aulas têm mapas mentais, por enquanto vai ser gratuito para todo mundo, o link está aqui embaixo. Estamos preparando aquele ambiente de estudo para a gente se organizar e estudar junto para o Enem. E é isso aí, não se esqueça, filosofe.